Então é isso, Carla Trava Live, diz aqui o nosso ouvinte, conversando com Luciana Travassos, que é professora adjunta da Universidade Federal do ABC, arquiteta, doutora em ciência ambiental pela USP. E, professora, estávamos aqui curiosos com relação aos termos piscina, porque a gente está acostumado com piscinão, né? Piscinão a gente conhece. Agora, piscininha e jardins de chuvas a gente não conhece, professora. O que são exatamente esses recursos? Bom, vamos lá, né? A gente tem uma série de medidas, digamos assim, que são medidas de retenção de água, né? O piscinão é uma medida de retenção de água, ou seja, a água cai numa determinada localidade, né, numa bacia hidrográfica, e o piscinão vai reter essa água, né, vai deixar essa água um tempo nessa bacia hidrográfica, o mais perto possível de onde ela caiu, para que depois essa água seja liberada aos poucos, porque os rios que estão mais abaixo, né, em especial o rio Tietê, ele tem uma coisa que se chama vazão de restrição. Ou seja, eu tenho uma vazão máxima que o rio Tietê pode aguentar durante um período de chuva. As piscininhas, os jardins de chuva, algumas medidas de retenção que podem ser feitas no sistema de bueiros, etc., são outras formas de reter água, né? Ou seja, de atrasar essa água que vai chegar nos rios. Por exemplo, os reservatórios de lote, que eu comentei anteriormente, também são uma medida de atrasar a quantidade de água que vai chegar num rio. Então, o que acontece? As piscininhas, elas podem ser tanto piscininhas construídas em espaços públicos, né, e elas podem ser um pouco maiores, quanto ser em esse reservatório no lote, que eu estava comentando. Então, no município de São Paulo, por exemplo, há uma regra dentro da cota ambiental que demanda a construção desses reservatórios de lote nos edifícios novos, se atendida a cota ambiental. Mas essa regra, ela pode se ampliar para outros usos, especialmente no caso de bacias que são que são bacias prioritárias do ponto de vista das obras e das ações em drenagem urbana, né? Ou seja, essas bacias em que há inundações muito recorrentes, uma das formas de fazer isso, né, de diminuir essas inundações, é a implementação desses outros sistemas que podem ou não serem combinados com um sistema de piscinões. A vantagem, né, dessas outras alternativas é que, primeiro, elas são muito distribuídas, elas precisam ser muito distribuídas pela bacia, né, pela região, o que faz com que, eventualmente, se uma chuva acontece muito localizada numa região, essas medidas, elas funcionem também para essas chuvas, que poderiam, de repente, não serem atendidas pelo um piscinão. E a outra vantagem é que elas custam mais barato, muitas vezes, do que a implementação de um piscinão, e elas têm uma gestão descentralizada, ou seja, por exemplo, um reservatório no lote na sua casa, quem faz a gestão, limpeza, etc., é você, né? Porque você contribui para que essa bacia como um todo não sofra processos muito graves de inundação. Certo. Professor... Claro, para vocês, mas é isso, assim, né? Você tem uma série de elementos aí que são elementos que vão diminuir a velocidade com que a água chega mais abaixo, né? Mais para baixo, nos rios. Sem dúvida, sem dúvida. Professora, o prefeito Ricardo Nunes, ele trouxe há algumas semanas um fato, diria que novo, que é o entupimento de tubulações que serviriam para escoar a água, né, na cidade de São Paulo, pelo descarte irregular da chamada nata de concreto, que é sobra da construção de novos prédios. Como a cidade segue crescendo e muito, né, verticalmente, é algo com que a gente deve se preocupar, ter muita atenção, que exige medida específica do poder público, ou foi um fato isolado apresentado pelo prefeito? É um ponto de preocupação esse?
Esse é um ponto de preocupação entre todos os outros pontos de preocupação de zeladoria e fiscalização, né? Ou seja, a cidade, e especialmente as drenagens, né, as micro e as macro drenagens, ou seja, o sistema de bueiros e os rios, eles não são autolimpantes, né? Até se faz obras de engenharia com a intenção de que eles sejam autolimpantes, mas o fato é que a cidade acontece de muitas formas e precisa de uma gestão, ou seja, a zeladoria é muito importante. Agora, no caso das natas de concreto, o que me parece que falta aí é uma intensa fiscalização sobre esses canteiros de obra, né? Já existe uma legislação, eles não podem jogar nata de concreto na rua, na verdade eles não podem jogar nenhum tipo de efluente nas ruas, né? No sistema de bueiros. Portanto, é necessário fiscalização, denúncia dos moradores, né? Então esse é uma das preocupações entre várias. Varrição de rua é necessário, coleta de lixo é necessário, limpeza de bueiros antes da época das chuvas também é necessária, ou seja, da mesma forma que a gente tem muitas medidas estruturais para fazer com que as inundações não aconteçam, a gente também tem muitas medidas de gestão pública para fazer com que as inundações diminuam, né? E aí tem o outro universo inteiro, que é o universo da defesa civil, que também precisa ser muito melhor aparelhado e muito melhor estabelecido dentro do município de São Paulo. Luciana Travassos, professora adjunta da Universidade Federal do ABC, arquiteta, doutora em ciência ambiental pela USP, nos trouxe aqui um pouco de luz a respeito dessa questão das enchentes em São Paulo, para que a gente comece a reverter esse quadro tão negativo, né? 2 mortes em pouco mais de uma semana é algo inaceitável. Professora, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Bom trabalho para a senhora. Eu que agradeço. Bom dia a todas as pessoas que estão ouvindo.